O que é importante fazer nessa dinâmica de chama gêmeas? Não esqueçam de deixar o like de vocês para receber mais conteúdo sobre chama gêmeas. Gente, eu escuto muito as pessoas falarem, né? Nessa dinâmica, para a gente ter amor próprio, para deixar o gêmeo para lá, para não persegui-lo, porque senão assusta o gêmeo, aí ele se afasta mais. E é o que mais o pessoal fala, né? Fica batendo nessa tecla. Mas eu não vejo muito as pessoas falarem o essencial. E o que é o essencial? São as mudanças que tem que fazer nessa dinâmica. O que mais a gente precisa fazer é ter coragem de mudar radicalmente a nossa vida. Então, além das limpezas dos pensamentos, sentimentos, vibrações, a gente também tem que fazer mudanças aqui no físico. Então, tem que mudar de casa, tem que sair da casa dos pais, tem que sair do casamento, tem que sair de namoros, tem que mudar de emprego. São mudanças grandes de vida. Sem essas mudanças, gente, não tem solução, não tem. Então a gente tem que sair de dependências emocionais, financeiras, apegos. Não dá para ficar, quando Deus quiser, eu me separo. Porque quando eu encontrei o meu gêmeo, eu já era casada. Então a família é mais importante. Porque eu preciso ficar com minha mãe, com meu pai, porque meus pais são mais importantes. Gente, quando a gente entra em dinâmica de chama gêmea, a gente vai vendo que é tudo ao contrário disso. Que a família, tanto de origem, quanto a família que a gente formou, né, através de casamento, eles são importantes, mas não mais do que a dinâmica de chama gêmea. Não tem nada mais importante do que a sua dinâmica de chama gêmea. Então, quem ainda insiste em achar isso, vai precisar passar na pele, né? Não tem o que fazer. Vai passar por mais catarses do que deveria, vai passar por mais karmas do que deveria, porque se a gente começa a trabalhar mais para a dinâmica, né? Se a gente começa a fazer essas mudanças, a gente vai evitando karmas futuros que poderiam estar no nosso mapa, no nosso destino. Mas se você desperta para o que precisa ser feito, você vai evitar situações dramáticas que poderiam acontecer no seu futuro. Então, por exemplo, se você está casada, por exemplo, né? Você sabe que você não consegue mais parar de pensar no seu gêmeo. Isso é impossível. Então, você já está traindo. Então, você continua casada e fica pensando nele, e conversa com ele, e tem relacionamento com ele, e fica só nisso. E não tem uma solução. Lógico que eu acho que tem que se encontrar sim, mas não se acostumar em viver um triângulo amoroso. Então, quando Deus te apresenta a sua chama gêmea, significa que acabou o seu casamento, porque o seu gêmeo é mais importante do que o seu marido. Por quê? Porque o seu gêmeo é você. Os casamentos e os namoros, eles terminam. A dinâmica de chama gêmea não. Você não deixa de ser quem você é. Ou seja, você não deixa de ser o seu gêmeo. Então, quem é mais importante? O seu marido ou você mesma? Compreende? Então, não dá só pra gente ficar colocando panos quentes
Não dá, gente, porque a dinâmica é muito forte e eu percebo que se eu teimo em colocar outras situações na frente da minha dinâmica, já vem catarse. Às vezes é uma catarse leve, às vezes não. Então, eu fiz muitas mudanças já na minha vida. Em tudo isso que eu falei, eu fiz as mudanças. Só o casamento que eu fiz antes da dinâmica, né? Não foi dentro. Eu já fiz essa parte antes de encontrar o gêmeo. Mas eu já mudei de casa e já mudei de emprego, já mudei de pensamentos, já abri mão de várias coisas e situações, renúncias mesmo, né? E aí vocês têm que ir observando pela espiritualidade, né, pelas perguntas que vocês fazem, que caminho que vocês vão tomar. E tem que acolher aquilo, e não só olhar e falar isso é coisa da minha cabeça e continuar vivendo a terceira dimensão. A gente não vive mais em terceira dimensão. Então, os nossos pais e maridos e esposas, eles não são eles estão na Matrix, eles fazem parte da sua vida anterior. Você tem que, novamente eu vou dizer, você tem sim, lógico que ser grata pelos seus pais que te deram a vida. Só que quando você entra numa dinâmica, você não pode mais ficar nesse emaranhamento dos pais, porque você já acessou a quinta dimensão. E os seus pais, eles vão sempre procurar trazer vocês para o ambiente que eles conhecem, que é a terceira dimensão. Eles não conhecem a quinta. E você morreu para a terceira dimensão. Então, como que você vai viver a terceira dimensão com seus pais, com o marido, com a esposa? Como? Se você recebeu esse chamado, se você entrou em dinâmica, você não tem como voltar atrás disso. Você foi escolhida, você foi convocada para uma nova vida. E essa vida tem que ser levada a sério. Então, não dá para ficar, deixa ele lá, na hora certa vai acontecer. Lógico, tudo tem a sua hora certa. Lógico que a gente tem que ter essa noção que nada se acontece antes da hora. Mas vocês vão passar por catarses e karmas se vocês não tiverem atitudes. Sem atitudes, gente, não tem como, porque quanto mais para frente vai, mais situações difíceis vocês vão passar, que poderiam ser evitadas. Por exemplo, às vezes o marido, ele tá te tratando muito bem para fazer você não acordar. E aí você vai, ele tá bonzinho, mas tem um propósito para ele ficar bonzinho, porque inconscientemente ele já sabe que ele te perdeu. Então, mais provável de te tratar muito bem para você não despertar. E aí você continua vivendo a Matrix. E você não saiu da dinâmica. O seu gêmeo continua sendo você. Aí pode acontecer infinitas possibilidades. Seu marido pode virar agressivo de uma hora para outra. Ele pode te levando ali de molho por anos. Aí a sua dinâmica continua por anos e você joga a culpa em quem? No seu gêmeo que não quer acordar. Porque ele não quer saber, porque ele não me liga, porque ele me trata mal, mas você ainda está casada. Ou então você mora com os pais, ou você não trabalha para a espiritualidade, ou você está num trabalho que não serve para quem está em dinâmica de chama gêmea. Se dá para você colocar a espiritualidade no seu trabalho, aí sim, você pode continuar, se der para você compartilhar, né? Se não, como que você vai ficar?
eu estava num trabalho que não tinha nada a ver. E realmente eu passei muitos karmas com aquela chefe. Eu passei situações difíceis, não tinha como colocar a espiritualidade lá. Não dá para você colocar num consultório odontológico situações espirituais, principalmente com um tipo de chefe que eu tinha, que não acreditava em nada, dava até risada de meditação. Então, e nessa época eu nem sabia que eu precisava sair, mas a espiritualidade estava me mostrando para eu sair. Se eu não saísse, ia acontecer mais coisa. Enquanto eu não dei ouvidos para a espiritualidade, ia acontecendo situações de eu me machucar, de pegar fogo, de quebrar muita coisa, da chefe começar a dar chilique, gritar sem motivo, eu tentando entender por que isso, querendo me humilhar perto de clientes, sendo que eu não fiz nada. Tudo isso é para eu acordar, porque eu já estava na dinâmica, gente. Quando eu estava nesse trabalho, quando eu encontrei meu gêmeo, eu estava 7 meses nesse trabalho. E quando meu gêmeo ia me buscar no trabalho, cadê que ela me liberava? Não deixava eu sair. Já tinha passado o horário do trabalho e ele lá fora esperando. Entende? Como que o inconsciente das pessoas sabe. Então por que o seu marido, a sua esposa não sabe? Sabe que você já não pertence mais a esse casamento. Então eles vão agir de uma maneira ou de outra para te prender, para você não ascensionar, para você não resolver a sua dinâmica. Olha como isso é sério. Então, mesma coisa chefe, mesma coisa pais, mesma coisa maridos, esposas, cônjuges. Então, tem que olhar qual é a sua prioridade. O que você quer na sua vida? Se você foi convocada para a dinâmica, você tem a opção de continuar em terceira dimensão, trabalhando de qualquer coisa, continuando casada ou tendo relacionamentos, ou morando com os pais. Tem que acelerar para fazer o que tem que ser feito. Então tem que olhar para a sua dinâmica e ver o que eu preciso fazer que vai ajudar na minha dinâmica. E sair desses karmas, sair dessas catarses. Lógico que é importante ter catarses, porque tá liberando, tá limpando. Mas não só viver disso, tanto é que a gente tem que aterrar muitos pés na grama, na terra. E quem pode ir para a praia na areia, que ainda é o melhor. E se a gente não faz, gente, a gente fica presa em terceira dimensão, não resolve a dinâmica e ainda fica num casamento que nunca mais você vai ser feliz com essa pessoa, porque você está incoerente com a sua vida. Você está trabalhando num emprego que não tem nada a ver com a espiritualidade. Não tem como resolver, você está incoerente com o fluxo da sua vida. Porque quando encontramos nosso gêmeo, nós temos que olhar para tudo, para o coletivo, para as nossas curas, para os nossos comportamentos. Quem está ao meu redor? Quem tem filhos? É menor de idade? Se o filho é menor de idade, lógico que aí você tem que dar um direcionamento. Não dá ainda para ele se virar sozinho, mas você vai ter que direcioná-lo, mostrando que você está numa situação de dinâmica, mesmo que vocês não queiram explicar, vocês têm que falar que vocês estão num processo espiritual forte, né? Um processo espiritual que você foi convocada a resolver, é um projeto mesmo, e você vai direcionando esse filho, mas
vocês vão vendo que nem o filho mais é tão importante quanto a dinâmica. Porque a dinâmica é você. Então, antes de você ter seu filho, tem você. Então, vocês vão mostrando, ajudando seus filhos a ficarem o mais rapidamente possível independentes. Não vai ser mais aquele filho daquela mãe antes da dinâmica. Eu falo muito isso pro meu filho. Várias vezes, entende? Então, porque eu vou sentindo que não tem mais como eu voltar a ser o que eu era antes. Não dá. Ou eu tomo postura com isso, ou a minha vida para, a minha vida fica travada em todas as áreas da vida, porque é a prosperidade em geral. Envolve tudo. É financeiro, a saúde, as catarses, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar criando somatizações no nosso corpo, que eu já tive bastante. Então, ou a gente olha, encara, aceita de vez essa dinâmica, ou realmente a sua vida para. E aí ninguém pode te ajudar, ninguém nem faz ideia do que você está vivendo. Não faz. Por mais que você explique para alguém, a pessoa pode dar uma entendidinha, mesmo assim, com essa profundidade que você sabe que você vive. Se a pessoa não tiver em dinâmica, a pessoa não faz ideia. E até pessoas em dinâmica tentam negar, né? Na verdade, muitos de nós já negamos, pelo menos por um período. A hora que a gente para de negar, a gente vai vendo que o que a gente está vivendo é mais sério do que se podia imaginar. E aí você volta a olhar para essa dinâmica. Então, quanto antes fizer isso, gente, melhor. Então, a dinâmica, o que mais envolve é coragem. É coragem para avançar, para passar, igual um jogo, para passar para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Precisa mudar de fase, porque senão estagna a sua vida. E para viver com vida estagnada, quem que aguenta? Quem aguenta viver assim? Porque você não pode mais ter outro relacionamento. Não adianta você ficar mandando currículo para outros lugares que não tem nada a ver mais com você, porque não é da sua egrégora. Não adianta você pedir ajuda para amigas que não fazem nem ideia do que você está passando. Você pode explicar. Eu já tentei, elas não conseguem entender, gente. Como que elas vão entender? Né? Elas não estão passando por isso. Você acha que elas acham que existe? Né? Quantas vezes já escutei que isso não existe? Então, assim, não precisa convencer ninguém que isso existe. Deixa o momento delas. Quando elas estiverem dinâmicas, se for nessa vida, você vai estar pronta para ajudá-las. Mas não adianta ficar discutindo, não adianta você ficar querendo que ninguém entenda você. Mas você tem que ficar no meio da Matrix, mas não pertencer à Matrix. Isso é um desafio. Com certeza, é um grande desafio. Mas ou você pega a sua vida nas suas mãos, as rédeas da sua vida, sem ficar pondo panos quentes, achando que tudo bem, que eu estou em dinâmica, que bonitinho, eu tenho chama gêmea. Não é só isso, o negócio não é romântico, gente. O negócio é ter coragem para ter atitudes e avançar, porque senão vai passar mais tempo com dores. E às vezes pode vir coisas terríveis. Então vamos acordar o quanto antes e tomar conta da nossa vida.